Prezados irmãos, prezadas irmãs do Núcleo Espírita Alta de Souza, uma alegria novamente estar com todos vocês para participar de mais um trabalho realizado por essa casa, trabalho esse que, dentre outros, neste mês de dezembro, encerram a programação de aniversário dos 50 anos desta casa. Então, confirmando mais uma vez a alegria de estar participando dessa jornada de trabalhos, vamos pedir a todos que, nesse momento inicial, possamos todos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, pedindo também ao Espírito de Alta de Souza que possa nos iluminar no decorrer de todo o trabalho. Então, vamos todos orar. Jesus amigo, mestre amoroso e bom, aqui estamos, mestre querido, reunidos em teu santo nome, na Casa Alta de Souza, para iniciarmos mais um trabalho. Pedimos, portanto, para que a realização deste trabalho possa decorrer todo ele dentro de um clima de paz, atingindo os objetivos propostos pela casa, e possamos todos dar o melhor de cada um de nós, uma vibração maior, um sentimento puro, para que tudo, verdadeiramente, possa atingir a meta proposta. Teu grandioso nome, Jesus querido, em nome de Deus, o Pai Maior, em nome da nossa Mãe Maria Santíssima, em nome de Alta de Souza, vamos dar por início o trabalho da tarde de hoje, pedindo mais uma vez a tua proteção para a realização dele. Queridos irmãos, o trabalho que vamos iniciar a partir de agora, ele versa sobre o entrevistador noturno. O entrevistador noturno é um dos personagens que compõe esse entrevistador noturno, um dos personagens da Boa Nova. Referimos-nos a Nicodemos. Nicodemos, sobre ele, há poucos registros ou há poucas passagens que a ele se reportam dentro do próprio Evangelho do Cristo. Mas é significativo, eu acredito que todos nós, quando pronunciamos a palavra, o nome Nicodemos, a gente o associa de imediato àquela entrevista que ele fez com Cristo. Precisava ele, desejava ele, era sequioso ele, de saber o que é que nós deveríamos fazer para alcançar o reino dos céus. E ele pede uma entrevista com Jesus. E por que entrevistador noturno? É porque, na realidade, essa entrevista, ela se processaria de madrugada. Por que agiu assim Nicodemos? Nicodemos pertencia à classe dos fariseus. À época de Jesus, o grupo dos fariseus era composto por cerca de 6.000 pessoas. Nicodemos era um doutor da lei. Ele era uma das personagens mais ricas lá de Jerusalém. Poderíamos dizer, nas citações colhidas no livro Personagens da Boa Nova, que ele constituía a quinta riqueza daquela região, daquelas terras. Exercia uma posição de destaque. Ele era um dos mais jovens doutores da lei e gozava de muito prestígio dentro do seu grupo. Mas ele temia. Havia um sentimento de medo muito forte que o caracterizava. Ele temia que o encontro que se desse com Jesus pudesse trazer-lhe dificuldades dentro do exercício do seu cargo. Havia em Nicodemos, como há em muitos de nós, como houve nos atos que vestiram a posição de Pilatos ao lavar as mãos diante da escolha entre Cristo e Barrabás, como também vestiu a atitude de Pedro ao negar o Cristo, existia nessas personagens, e no caso em Nicodemos, um receio muito grande, um medo, que ele pudesse ser não entendido pelos seus pares. Então, o que faz o Nicodemos? Ele pede uma entrevista com Jesus e ele pede que essa entrevista aconteça em local
onde de forma nenhuma pudesse alguém ter notícia daquele fato que estaria a se dar. Os tempos na Judéia eram tempos muito difíceis. Vivia um clima de intranquilidade muito grande. A presença de espiões que vigiavam tanto as atitudes que vinham dos romanos, como também por parte daqueles que compunham o grupo religioso da época. Então, narra os escritos que Nicodemos, ao sair de casa, ao fazê-lo à noite, como estamos a repetir várias vezes, ele o fez de uma forma diferenciada das demais pessoas que circulavam nestes horários ali naquela cidade. As pessoas, quando se deslocavam à noite, elas usavam lamparinas, para que os caminhos pudessem ficar mais fáceis de serem percorridos. No entanto, Nicodemos temia por demais que a sua passagem, o seu percurso que o levaria até o Cristo, fosse percebido por alguém. Então ele andava, esgueirava-se entre as colunas, procurava sempre olhar para trás para ver se estava sendo visto, e ele agendou uma entrevista numa casa de uma pessoa amiga, fora dos muros de Jerusalém. Jesus o esperava, portanto. A entrevista foi marcada, e Jesus, que conhecia o íntimo de cada pessoa que dele se acercava, ele sabia das reais intenções de Nicodemos. Na véspera, acontecera um fato que estava de boca em boca a ser comentado em toda a cidade. Jesus expulsara os vendedores do templo. E aqui acolá as narrativas se faziam, e daí o medo de Nicodemos aumentava, qualquer repercussão em sabê-lo indo ao encontro do mestre. 70 eram os doutores da lei. Repetimos mais uma vez a posição de Nicodemos. Era um doutor da lei. Mas ele, repito também, era sequioso de verdade. Essa característica dele fazia parte do seu caráter, como também podemos assinalar que Nicodemos era um caráter nobre, era severo na interpretação da lei e era uma pessoa zelosa dos próprios deveres. Ele tinha notícias, aqui e acolá ele recebia alguma notícia a respeito de Jesus. Ele tinha uma ânsia muito grande de receber, através de uma pessoa, que ele passasse credibilidade, de uma pessoa que fosse, na visão dele, uma pessoa destemida, que fosse também uma pessoa que tivesse discernimento e coragem. Ele tinha uma vontade imensa desse encontro. Por quê? Via em Jesus essas características. Era um líder, era um profeta, que se destacava pelo seu discernimento, pelo seu equilíbrio e também pela sua coragem. Ele tivera vontade de ir até João. No entanto, ele temera que o verbo de João, um verbo enérgico, o pudesse colocar numa posição assim não tanto confortável diante dos seus pares. A cidade, repitamos mais uma vez, vivia um clima de intranquilidade. Era um covil de espiões. Digladiavam-se publicamente Anás e Caifás, sogro e genro, porque disputavam a supremacia de cargos. Desejava a verdade, Nicodemos, mas desejava a ponto de que essa verdade não colocasse em sacrifício a sua posição no sinédrio. Por isso, ele tentou se cercar de todos os cuidados para que aquela entrevista ela acontecesse num local onde houvesse uma certa intimidade. E ele soubera. Jesus estava em Jerusalém. Jesus aceitava o encontro. E de si para consigo, ele levava consigo, apesar do medo de ser avistado, ele levava consigo sentimentos de muita alegria. O seu clima mental era visitado por pensamentos que o faziam já pressentir que ele teria resposta para as suas indagações.
chegou Nicodemos à casa de um amigo, do amigo que hospedava naquele momento, naquela ocasião, Jesus. E é descrita a situação que cercou, ou o clima que cercou, aquele diálogo tão importante que ali se sucedeu. Alguém da casa, um amigo de Jesus, melhor dizendo, leva Nicodemos até Jesus. O encontro se dá. E ao encontro tendo se dado, Nicodemos tem uma ligeira, ou uma rápida, melhor dizendo, impressão. Ele já conhecera Jesus. Jesus não lhe era uma pessoa desconhecida. E ele pensava de si para consigo, onde houvera encontrado aquele rabi. Façamos um parêntese, e aí, todas as vezes que nós passamos ou recordamos o convite que foi feito a todos os discípulos, todos vocês também podem se recordar, um a um, todos os discípulos convidados por Jesus, para que eles pudessem formar ou compor o colégio apostolar, todos eles, de imediato, aceitaram seguir Jesus. E ficamos a nos perguntar, como pode um encontro se dar pela primeira vez e aquelas pessoas convidadas aceitarem, se predispuserem, muitas delas a deixar as suas atividades normais e passar a seguir o divino Rabi da Galileia. De forma idêntica, nós observamos quando Nicodemos encontra Jesus, dá-se uma emoção tão forte e ele se indaga onde ele já tinha visto aquele homem. Quando o vira, perguntava-se, onde o encontrei? Recompostas as emoções que foram grandes emoções ali sentiu Nicodemos. Ele foi levado por amigos que ali estavam na casa, para uma localidade ou para um pátio, onde se via a beleza da noite estrelada e também se percebia ao longe que Jerusalém estava a dormir. As emoções incomensuráveis. Ele estava expectante, ele estava inquieto e ele estava instável. Era um mundo de emoções que se passavam dentro do interior de Nicodemos. Por outro lado, Jesus representava a paz e a serenidade. Sem dominar mais o corcel das suas emoções, que estavam desordenadas, Nicodemos passa a falar. Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, senão vindo dele. A face de Jesus, corada pelos cabelos que lhe caíam nos ombros, pareceu transfigurar-se. Que desejas de mim, Nicodemos? Que é mister fazer? Perguntaria Nicodemos a Jesus. Emocionado, ele assim fala. O que é preciso fazer para fruirmos as excelsitudes da paz, com a mente reta, com o coração tranquilo, e depois gozar das delícias do reino de Deus? Foi a pergunta feita por Nicodemos a Jesus. E aí nós vamos recordar o diálogo que nós encontramos aqui, de acordo com a passagem de João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que vieste por parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que tu fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus,
Em verdade vos digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos percebeu que ali estava dada a resposta para todas as suas inimidades. Aí ele quis tirar mais, ele quis aproveitar aquela oportunidade grandiosa que se fazia no seu existir. Ponto demarcatório, porque aí outras atitudes de Nicodemos passariam a acontecer. Então ele queria saber como era que o processo se dava. Inicialmente ele pergunta o que precisava ser feito para que entrássemos no reino de Deus. Jesus lhe responde, repitamos, é preciso nascer de novo. Ele, então, buscando tirar proveito de toda a situação, e também porque ainda estava em dúvida, como era possível um homem já feito, já velho, retornar ao ventre materno. E Jesus responde mais uma vez que era necessário nascer de novo. Então ele indaga, como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou, pois que tu és mestre em Israel, ignoras estas coisas, digo-te em verdade, e não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Aí está retratado por João, no capítulo 3, versículos 1 a 12, a teoria da reencarnação, ou a lei da reencarnação. Nicodemos então percebe, ele como doutor da lei, se lembrava agora que os esseus falavam a respeito das vidas sucessivas, os gregos, os egípcios. Ele dava-se conta, rememorando, que os sacerdotes passavam já notícias a respeito dessa realidade aos seus iniciados. E o que os sacerdotes também usavam, a lei da reencarnação, ensinando às pessoas a necessidade de se precatarem, de se acautelarem, para que não fossem condenadas pelos erros praticados em outros momentos, em outros avatares existenciais. Então, Nicodemos, diante daquela realidade, ele foi o porta-voz, não diria, ele foi o instrumento para que, de uma forma mais detalhada, Jesus falasse a respeito da reencarnação. Reencarnação que muitas vezes nós vemos, através de interpretações outras de outros religiosos, referindo-se a esse diálogo travado pelo Cristo com Nicodemos, que esse nascer de novo significaria renascer, nascer através da água do batismo. E nós observamos, não apenas nesse diálogo memorável, onde Jesus fala que era preciso nascer da carne, e era preciso nascer do Espírito, que em outros momentos outros, houve por parte de Jesus e por parte dos discípulos, diálogos semelhantes. Por exemplo, vamos nos recordar, certa feita, Jesus estava junto aos seus discípulos nas ruínas da cidade de Cesareia de Filipe. E lá se travou um diálogo muito importante de Jesus, onde ele indaga aos seus discípulos. E essa indagação, dizem aqueles que interpretam-na, e essa indagação seria o suficiente para as pessoas entenderem que a reencarnação, ela fora já trazida por Jesus. O fato dela, a existência dessa lei, já fora tratada por Jesus. Quando ele indaga aos seus discípulos, que dizem quem eu sou? Bem-aventurado és tu, porque isso não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, através de uma conexão com o divino, Pedro captava ali e respondia a Jesus quem era Jesus. Não era o retorno daqueles que já haviam ido para o mundo espiritual anteriormente. Era sim Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Muito bem, em outro momento,
nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar os discípulos em observando um cego de nascença, eles que traziam consigo a ideia da reencarnação, do retorno do espírito através de um novo corpo para a arena terrestre, eles indagam a Jesus: quem é que pecou? Referindo-se ao rapaz que ali estava, apresentando a cegueira física. Quem pecou? Foi ele que pecou ou foram seus pais? E a resposta é dada por Jesus: não foi ele que pecou, nem foram seus pais. Ele assim veio para que os poderes do Filho do Homem fossem manifestos. Ou seja, aquela cegueira estava numa coordenação, num planejamento espiritual, para que, em determinado momento, como de fato se dera, Jesus pudesse lhe restituir a visão. Então, a reencarnação, podemos observar que não só no Velho Testamento, aliás, não só no Novo Testamento, como também no Velho, ela era falada, ela já fora falada, ela não fora entendida, ela não fora assimilada, como até hoje muitas pessoas, muitas vezes com um grande discernimento intelectual, mas sem a maturidade moral, elas não aceitam a lei da reencarnação. Mas poderíamos dizer, se isso já estava falado, qual o destaque dado a Nicodemos? O destaque dado a Nicodemos, porque ali, através do diálogo, Jesus passou coordenadas muito claras, não obstante ainda por muitas pessoas não serem entendidas. E era preciso o renascer através da água e através do Espírito, através do corpo, através do Espírito, porque a água é o princípio aquoso, é o que todos os corpos iniciam a sua vida aqui na Terra. E houve algo também naquele diálogo de Nicodemos, que muitas vezes não é citado, mas que aconteceu também. Após Nicodemos dar-se conta, porque Jesus assim o fez, da realidade do que acontecia, ou o que acontece conosco, a possibilidade do retorno, Jesus fala para Nicodemos, observando a acuidade, a aceitação, a maneira como Nicodemos estava ali receptivo para aquilo que ele pudesse ensinar. Jesus fala a respeito do seu destino ali, aquele destino que estava bem próximo a ele quando ele voltaria através da crucificação. Ele passa para Nicodemos essa informação: ninguém da terra subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, ele que desceu do céu. Do mesmo modo que Moisés elevou a serpente no deserto, assim deve também ser elevado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crê não pereça e tenha vida eterna. O que desejava Jesus dizer com aquelas palavras? O que desejava Jesus dizer com aquelas palavras? Ele se lembrava que Salomão se referia à serpente como símbolo de um sacrifício. Pensava Nicodemos ali, e agora ele já começava a se preocupar com o destino de Jesus, com aquilo que Jesus poderia passar. Ele pensou: será necessário que o Rabi fosse sacrificado para que a verdade se espalhasse no coração dos homens e eles pudessem identificar essa verdade? Percebeu intimamente, naquele exato momento em que Jesus lhe falara da subida ao céu, tal como a serpente fora elevada por Moisés, que ele também seria elevado aos céus. Será que Jesus ia passar por esse sacrifício? Aí ele se deu conta que já amava Jesus. Cessado o diálogo, Nicodemos, com os olhos nublados de água, Jesus se levanta e ele se despede de Jesus. Então, Nicodemos aparece no Evangelho como aquela pessoa que desencadeou uma série de informações. Lá nos Estados Unidos, Iver S. Cooper, ele diz: antes de conhecer a reencarnação, antes de me apropriar do conteúdo dessa lei, ele, como sacerdote, se sentia numa posição muito delicada.
E por que se sentia numa posição muito delicada antes de conhecer a reencarnação? Ele disse que não se sentia confortável de dizer aos seus discípulos, aos seus fiéis, que eles deveriam ser perfeitos, repetindo as palavras do Cristo, serem perfeitos. E por que ele não se sentia? Aí ele argumenta com muita lógica e com muita propriedade. Como sê-lo numa única existência? Como explicar as diferenças de sorte? Aí ele disse, em se entendendo, em se aceitando a reencarnação, percebe-se a justiça de Deus. E em percebendo a justiça de Deus, a gente passa a deduzir que todas as existências que nós temos, com os atos que nós praticamos, são elos de uma grande corrente. Mas algo muito interessante, esse padre também nos passaria nessa obra que não é espírita, mas que tem um conteúdo muito bom, explicativo a respeito da reencarnação. Ele diz, a reencarnação, ou nascer de novo, é a chave mestra, e responde muitas das nossas indagações. Sem elas, como entender a beleza, a misericórdia e a justiça do nosso Pai, de Deus que está nos céus. Muito bem. Então, o primeiro registro foi esse, a passagem de Nicodemos no Evangelho. Mas vamos encontrar um outro momento, em que Nicodemos, mais uma vez, agora, já vestido por sentimentos novos, porque antes era o sentimento do desejo da busca da verdade. Agora, já vestido por um outro sentimento, o sentimento na aceitação daquilo que Jesus lhe dissera, vamos observá-lo em outro momento, Nicodemos a aparecer. Aqueles que contam o fato que Jesus estava no templo, num dia de uma festa dos tabernáculos. E Jesus observara que um sacerdote pegara um vaso de ouro e fora pegar um pouco de água no lago de Siloé, no poço de Siloé. Volta com a água, derrama a água na mesa dos holocaustos. As pessoas presentes ainda estavam, depois dessa solenidade, observaram que Jesus sobe uma escada que tinha 15 degraus. E em subindo a escada, Jesus assim se pronuncia: quem tiver sede, venha a mim beber. Quem crê em mim, brotar-lhe-ão no seu interior torrentes de água viva. A explanação dessas palavras, ela fez com que as pessoas ficassem impressionadas. E a explanação dessas palavras, ou desse convite feito por Jesus, dizendo que era água viva, e quem bebesse, quem cresce nele, multiplicar-se-iam, brotar-lhe-ão do seu interior torrentes de água viva, fez com que os sacerdotes do templo não aceitassem aquele tipo de postura, aquele tipo de convite que Jesus fizera ali no templo. Jesus sai do templo e os sacerdotes mandam que Jesus fosse preso. Manda que milicianos vão até ele procurá-lo e trazê-lo preso até o templo. Há uma inquietação muito grande na mente de Nicodemos. E Nicodemos tem a coragem, percebamos, o medo que eu vestia antes do primeiro encontro com Cristo, se transformou numa coragem. E ele diz: acaso a vossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e inquiri-lo daquilo que ele fez? As diversas vozes dos sacerdotes que ali estavam começaram a sofismar. E de imediato, eles olharam para Nicodemos e o chamaram de Galileu. Galileu era um termo que era usado para os seguidores de Jesus. E os sofismas continuaram a acontecer, e eles disseram: da Galileia, de lá não vem nenhum profeta. Estavam tão emocionados que se deixaram levar pelo esquecimento que da Galileia havia saído 2 profetas, Jonas e Naum. E eles continuavam ali a discutir
a sofismar e diziam que Jesus era um impostor. Mas a defesa de Nicodemos fez com que, naquela reunião, embora existissem muitos desejos e muitas culpas que estavam sendo impostas a Jesus, e depois daquela reunião, nada fosse feito. Então, segundo momento em que nós encontramos a participação de Nicodemos nas páginas luminosas do Evangelho de Jesus. Mas existe a terceira passagem. A terceira passagem da participação de Nicodemos no Evangelho foi quando da morte de Jesus. Jesus foi morto e Jesus, a exemplo das pessoas pobres e como os outros condenados, o seu corpo ele ficaria sepultado numa sepultura comunitária. Acontece, porém, que existia um outro doutor da lei, outra pessoa que se destacava no meio farisaico, que era José de Arimateia. E José de Arimateia, com os poderes que ele tinha, foi até Pilatos e pediu para retirar o corpo de Jesus e levá-lo para sepultá-lo numa sepultura. Ele era um homem muito rico e ele possuía um local onde ele desejou que Jesus ali fosse sepultado. José da cidade de Arimateia, situada essa cidade entre Jerusalém e o mar Mediterrâneo, era um rico e suficiente para fruir do raro privilégio de possuir ao norte de Jerusalém um jardim com um túmulo da família recém-talhado na rocha e um jardineiro que cuidasse do local. Então, o que é que ele fez? Ele foi até Pilatos e faz um pedido de retirar o corpo de Jesus para nesse túmulo, para esse local ser colocado. O governador não estaria necessariamente ofendendo o direito romano. Observou que, em deixando José de Arimateia tirar o corpo de Jesus para sepultá-lo na sua propriedade privada, esse fato não conflitaria com o direito romano. Já havia mesmo posicionamento mais humanitário em sua interpretação. A medida não ofendia o direito judaico também nas circunstâncias religiosas do momento e era até conveniente. Então, onde entra Nicodemos nesta participação que não foi esquecida, ao contrário, foi objeto de muita gratidão por parte de João. Nicodemos, ele compra 100 libras de essências odoríferas e um grande lençol de linho puro para envolver o corpo do Cristo. As anotações evangélicas não vão além. São 3 participações, portanto, 3 participações de Nicodemos no Evangelho, nas passagens do Evangelho de Jesus. O que é que nós poderemos tirar, observando o conteúdo aqui tratado, a respeito ou do exemplo deixado por Nicodemos? Em primeiro lugar, precisamos destacar que, não obstante o medo que o caracterizava antes do primeiro encontro, ele teve coragem. Ele teve coragem de vencer a sombra do medo. Dizíamos no início das nossas palavras, lá no começo, que Pilatos, vestido pelo medo, ele preferiu lavar as mãos. É interessante observar na narrativa que cercou os atos que vestiram aquele julgamento do Cristo, que Pilatos tinha a impressão de que Jesus era um homem digno. Que tudo que impunha, ou que colocavam contra Jesus, ele intimamente percebia. Nada tinha a ver, Jesus era um justo. Acontecera, porém, além desse pensar individual das características virtuosas do Cristo, que a mulher de Pilatos mandara-lhe um bilhete dizendo: não entre nesse julgamento. Eu tive um sonho, e o sonho foi terrível, não se envolva na condenação desse justo. Mas Pilatos, porém, vencido pelo medo, ele resolve o quê? Diante da atitude
daquele povo, daquela multidão que pedia que soltasse Barrabás e deixasse Jesus preso, ele preferiu lavar as mãos. Ele não venceu a sombra do medo. Pedro, quando a gente volta-se para analisar também a postura de Pedro, nós observamos que ele foi comandado pelo medo. Jesus já lhe havia previsto que ele o negaria. Antes que o galo cantasse 3 vezes, ele negaria. Disse, não, mestre, estarei contigo. Eu darei a minha vida por ti. O medo foi tão grande que Pedro, interrogado por 3 vezes, disse que não conhecia Jesus, que não era um dos discípulos do mestre. Voltemos a Nicodemos. Teve medo. Porque o medo nos paralisa as melhores ações. O medo faz com que a gente não viva, muitas vezes, ricas experiências. Mas Nicodemos, ele foi maior do que seu medo. Ele também tinha uma sombra que caracterizava, como temos sombras que também nos caracterizam. A sombra que o caracterizava era o medo da perda do cargo. Mas ele foi maior. Ele venceu o seu medo, substituindo-o por uma coragem que o levaria a defender Jesus perante aquela discussão no Sinédrio a respeito da participação de Jesus na festa dos tabernáculos, quando ele convida as pessoas a beberem da água viva que ele poderia lhes ofertar. Aqueles que crescem nela poderiam brotar dentro de si a fonte dessa água. E ele também foi corajoso quando ele foi, juntamente com José de Arimateia, dar o seu dinheiro, comprando as melhores essências para embalsamar o corpo de Jesus. Uma grande lição, Nicodemos nos diz. Mas ele deixaria uma outra significativa lição. Ele passou a ser amigo de Jesus. Ele passou a vestir-se ou fazer com que brotasse dentro de si um sentimento muito forte que muitas vezes nós não temos. Nós recebemos das pessoas, muitas vezes, grandes dádivas, ofertas continuadas, doações 1000. E muitas vezes nós não nos lembramos de voltar para agradecer, tal como aconteceu com aquela situação dos 10 leprosos. 10 leprosos foram curados por Jesus. Apenas um voltou para agradecer. Então, ele deixaria um rastro grandioso, nos sinalizando que é muito importante, todas as vezes que recebermos algo de alguém, nos propormos a agradecer. O agradecimento ou a gratidão, na visão de Joana de Ângeles, ela se veste por 2 características bem interessantes. A primeira delas é aquela vontade que brota no coração da pessoa grata de ser útil, de servir. E Nicodemos o fez. Quando houve necessidade de fazê-lo, ele o fez. E a outra é a ternura. A pessoa que é grata, ela sempre trabalha dentro de si o sentimento de amorosidade, o sentimento de ternura. Caminhando para o final do nosso trabalho, nós gostaríamos de destacar também a importância dessa grande lição de Nicodemos, de não ficar conosco, ao contrário, difundir cada vez mais a teoria ou a lei da reencarnação. Nós nos recordamos de uma história que não temos mais espaço para, sobre ela com detalhes, falar, mas é aquela história narrada por Rivaldo sobre o Golim. Aquela pessoa, aquele rapaz que teve a bênção de encontrar com 2 religiosos. Eles se tornaram amigos. Ele havia perdido os seus pais através de fatos muito marcantes da sua infância. A mãe morre, o pai revoltado, bate muito, ele fica com o corpo defeituoso, ficou corcunda. Tive a oportunidade de, depois da Segunda Guerra Mundial, encontrar com o pastor, Dr. Pierre Van Passen,
E esse pastor Pierre Van Pacent tornou-se seu amigo. Ele pede ao pastor, era próximo da época do Natal, ele pede que o pastor, como presente, já que o inverno se fazia bem difícil lá na França, lhe desse um par de sapatos novos, e todos os dias se encontravam. Quando o pastor voltava das suas andanças, o seu apostolado de ajudar e servir, ele se encontrava na estação ferroviária com o pastor. O pastor, ele narra a sua vida de sofrimentos, um determinado dia, narrando a maneira como o pai o tratara e tratava a sua irmã Solange, ele perguntaria ao pastor: pastor, por que é que Deus manda buscar ou leva as mães e deixam aqui na terra, muitas vezes, as crianças tão tenras, necessitando da presença delas? O pastor não soube responder. Mas o pastor, lá na frente, afeiçoado ao Ugolin, convida-lhe para ser seu pai, para ele viver com ele, formar uma família, trazer Solange e entrar numa vida de prostituição e continuarem. Agora, ele que perdera, o pastor perdera a mulher e os filhos na Segunda Guerra Mundial, formaram uma nova família em contato com ele, ou junto a ele e a sua irmã, resgatando esse conceito de vida familiar. E ele dizia a sorrir para o pastor: no Natal, pastor, no pastor, após o Natal, em chegando a data do Natal, eu me decido a vir morar com o Senhor. E aconteceu um fato muito triste. No dia de Natal, ou na véspera de Natal, esse rapaz, ele foi pego por vários religiosos, vários católicos, vários rapazes católicos, que bateram, não tiraram a roupa. E quando o padre, que por ali passava, se deu conta do fato, resgatou-o, levou para a sacristia, tratou-o, alimentou-o, disse: amanhã nós conversamos. Mas a dor que vestia o pensamento daquele rapaz era tão grande. Ele que perdera a mãe logo cedo, ele que fora maltratado pelo pai, ele que tivera a sua irmã, devido a todos esses fatos, e indo morar numa casa de prostituição, ele perguntaria ao padre: padre, por quê? Jesus verdadeiramente veio para os pobres? Ele se lembra de cada um de nós? Jesus é bom? Façamos um parênteses: quantas pessoas indagam a respeito da bondade, da justiça e da misericórdia de Deus sem o conhecimento da reencarnação? É difícil, é muito difícil trazermos, ou o Espírito trazer dentro de si o reconhecimento da justiça e da bondade de Deus. E o padre, em resposta, lhe diria: Jesus veio para os pobres, para os necessitados, para os aflitos, para os doentes. Porém, a humanidade ainda não entendeu a mensagem de Jesus. E aí, Ugolin, não suportando a dor de tantos sofrimentos, resolve suicidar-se. Divaldo Franco, quando narra a história de Ugolin, ele diz: a reencarnação, se ela fosse conhecida pelo pastor e pelo padre, poderia ter mudado a vida de Ugolin. Então, agradeçamos a Jesus, que veio divulgá-la desde há 2000 anos atrás. Agradecemos os instrumentos que propuseram, que nos propiciaram esse diálogo. No caso, Nicodemos. E todas aquelas pessoas que, com coragem, vencendo as sombras coletivas de pessoas que ainda não acreditam e chegam até a zombar do nascer de novo, que nos façamos como o Evangelho pede. Um dos deveres do espírita é divulgar a reencarnação. O agradecimento sincero a todos vocês que estiveram conosco durante todos esses minutos e aquele desejo de muito sucesso espiritual, de muita paz e o desejo também muito sincero que cada um de nós aproveitemos a oportunidade que tivemos de nascer de novo. Muita paz para todos.
Quando me sinto cansado, olhando as trevas que devo enfrentar, quando eu olho o passado e vejo quanto eu já fiz sofrer, quero saber quem sou eu, saber quem me fez, porque estou aqui. Ouço uma voz que me diz e trago as respostas bem junto de mim. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e dessedentar, apenas cumpre sua missão e os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e dessedentar, apenas cumpre sua missão e os ventos divinos irão te levar? Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar? Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho